Cada vez que vemos Carles Puigdemont na televisão, que tem sido muitas vezes, parece que está à beira de um ataque de nervos, também não admira. Só ontem assistimos a 4 avanços e recuos do líder independentista catalão. Logo ao início da manhã dizia-se que era quase certo que ia haver declaração de independência, era inaceitável ceder às pressões de Madrid. Contudo, a manhã não tinha terminado e Puigdemont disse o melhor seria mesmo convocar eleições antecipadas, o que travaria a ativação do artigo do descontentamento, e até já havia data 20 de dezembro, suspirou cautelosamente de alívio, e a verdade é que a cautela do suspiro se justificava. Puigdemont vinha anunciar a decisão, em conferência de imprensa já estava marcada, mas os partidários que suportam a coligação Juntos pelo Sim desencadearam uma pequena revolta interna. A ARC, o Partido Republicano Independentista, e da CAP, o movimento de esquerda radical separatista, opuseram-se tão veementemente à cedência a Madrid que o presidente da Generalitat já nem veio encarar os jornalistas, que esperavam as suas declarações. Houve demissões no CDC, e Puigdemont deixou a decisão para o Parlamento Regional. Entretanto, o prazo dado por Madrid para que a Catalunha tomasse uma decisão, em plena consciência das consequências, tinha se esgotado. Agora, quer se declare independência quer não, até ao Senado reunir esta tarde. E se não houver nenhum recuo de última hora, parece que é mesmo o que vai acontecer. A aplicação do artigo 155 é praticamente inevitável. A Catalunha será governada diretamente por Madrid a partir de amanhã. Dado este cenário, realço 4 elementos que me parecem essenciais. Em primeiro lugar, fui muito crítica da forma como Madrid geriu a crise catalã durante e logo após o referendo de 1º de outubro, mas Mariano Rajoy terá percebido o seu erro a tempo e pareceu ganhar a sensibilidade política que uma situação desta natureza requer. Conquistou os apoios parlamentares necessários, ofereceu à Generalitat tempo para decidir o seu próprio futuro dentro da legalidade, e a possibilidade de convocar eleições antecipadas é um passo político arriscado, e este braço de ferro custará a vida política a algumas das personagens principais conflito, mas tem 3 grandes vantagens. Por um lado, apresentado desta forma, o artigo 155 já não se parece com uma bomba atômica como tantas vezes se disse. Com esta posição tão mais moderada, o governo central espanhol sai reforçado, por ter recuperado a postura de Estado que lhe faltou nos primeiros dias. Por outro lado, as eleições antecipadas a que o artigo 155 obriga permitem um esclarecimento muito mais efetivo da vontade popular catalã. Assim, sejam quais forem os resultados, pode recomeçar-se o diálogo do zero, e evitar muitos dos erros do passado. Finalmente, a verdadeira vitória de Madrid foi ter dado tempo suficientemente aos governantes e opinião pública catalães para exporem as suas divergências na praça pública. A Generalitat caiu em descrédito se Puigdemont montou uma armadilha a Rajoy com o referendo ilegal. Rajoy montou uma armadilha a Puigdemont com a criação de um compasso de espera, que o líder do Juntos pelo Sim não foi capaz de gerir. Em segundo lugar, desde que Carles Puigdemont, no dia 10 de outubro, declarou a independência para suspender imediatamente, o governo catalão não mais se voltou a entender, adia, muda de opinião, dá o dito pelo não dito. Ora, isto prova que o presidente da Generalitat não só é um líder fraco que deu um passo maior do que as pernas, como é refém das forças independentistas mais radicais da sua própria coligação. Puigdemont legitimou-se como um líder corajoso à frente de um movimento de contestação contra a toda-poderosa Madrid, alegando estar a agir em nome da vontade dos catalães, mas hoje é um líder fraco, incapaz de manter a ordem dentro da sua própria casa. Em terceiro lugar, e apesar de todas estas trapalhadas, as sondagens mostram que os catalães se mantêm divididos e as eleições antecipadas não têm vencedor anunciado. Ainda é cedo para fazer prognósticos sobre o desfecho da crise. Muita água pode correr debaixo da ponte, apesar dos volte-faces permanentes, o drama catalão pode estar para durar. Finalmente, nenhuma destas questões isenta a Espanha de paralelamente pensar seriamente numa revisão constitucional, como escreveu Madalena Meyer Rezende, especialista em matérias de nacionalismo, em 19
1978, Espanha estava imersa num intenso debate sobre o estado das autonomias. Assim, a Constituição que emergiu desse debate falhou em atender às reivindicações da Catalunha e do País Basco. Madrid criou um sistema disfuncional e dispendioso que não agrada completamente a nenhuma das partes. Face a esta já longa crise catalã, fugir para a frente do problema de fundo deixou de ser uma opção. Os meses que mediarem a suspensão dos poderes da Catalunha e as eleições para o parlamento regional vão ser uma prova de fogo para ambos os lados, especialmente para os catalães. Vão viver em condição duríssimas a deslocalização das sedes dos bancos e das empresas para outras zonas de Espanha. Pode continuar. O cidadão comum vai viver entre o domínio das forças políticas e de segurança de Madrid, incluindo a Polícia Nacional e os independentistas mais radicais, que usarão de todos os meios para lutarem pela secessão. Esta situação vai gerar grande tensão e Madrid está obrigada a tornar o processo de espera o mais breve possível. Esta vai ser, pois, a prova dos 9 encurralados entre Madrid e Barcelona. Os catalães vão ser testados na sua verdadeira vontade de secessão de Espanha. Se conseguirem passar por estes tempos e voltarem a eleger um governo independentista, Madrid fica de mãos e pés atados. Caso o cenário contrário se verifique, o golpe palaciano e arruaceiro passo, o pleonasmo separatista terá falhado redondamente. Mas não é demais reforçar os dois problemas fundamentais: independentemente do que acontecer nos próximos meses, questão de fundo mantém-se e permanecerá enquanto a Constituição não for revista. É a única forma de evitar outros longos meses de outubro e 2. O que suceder na Catalunha nos próximos tempos terá um impacto profundo não só em Espanha, mas na Europa, cheia de enclaves nacionalistas mais ou menos adormecidos. A maior diferença das últimas semanas está na mudança da postura de Madrid, firme, mas mais conciliadora, e na tão falada reposição da legalidade. Mas é preciso não esquecer que a legalidade é muito pouco, quando o problema é, sobretudo, político.